hoje em companhia do nosso pastor geral, nosso irmão Carlos Alberto Baena, vai nos corresponder, fazer a guiança, a nossa amada irmã Maria Luísa, porque é uma grande bênção tê-la aqui conosco e que Deus abençoe a América Central e também a este velho país, a Costa Rica. É assim, irmão Andrés, nosso irmão Andrés Carrilho, supervisor internacional, aqui entre nós dois. Vamos fazer essa introdução. Saudamos a todos com todo o nosso coração. Um irmão que esses dias teve um sonho antes de chegar aqui a esta reunião, e ele sonhava que estava caminhando por Costa Rica e que via muitos prédios, que via prédios muito lindos. Inclusive via um prédio que era de uma organização mundial, que era uma obra arquitetônica muito bonita. Mas ele dizia, eu tenho que continuar meu caminho, porque ainda nem cheguei no lugar que tinha que chegar. E que ele seguia seu caminho, e no final do seu caminho era aqui, no estudo bíblico. Glórias ao nome do Senhor. Não há nada que se pode comparar com essa bênção de estar aqui, reunidos diante do Deus vivente, com a nossa irmã Maria Luísa, a escolhida do Senhor, a ungida de Jeová, e com um povo cheio de amor por Deus, como são vocês. Glórias ao Senhor. Vamos orar ao Altíssimo, vamos dedicar a Ele essa reunião, dedicar ao nosso Senhor esse momento tão glorioso. Bendito Pai, Pai Celestial, Tu, meu Deus, Tu é o maior, Tu é o mais precioso, o mais maravilhoso que há. Hoje, meu Deus, estamos aqui congregados, reunidos. Enquanto estamos neste lugar, enche com a Tua presença, enche com a Tua misericórdia, com a Tua manifestação, com o Teu poder, porque o Senhor é um Deus misericordioso, grande e poderoso, e tudo, Senhor, e todos que estamos aqui, podemos sentir essa presença, que muitos corações que ao entrar nossa irmã, começaram a chorar, e perguntam, por que choram? Porque sabemos que Tu vens, meu Deus, com todos nós, e queremos hoje dedicar este culto, porque é por Ti e para Ti, Senhor, para que o Senhor, em Sua infinita misericórdia, possa nos fazer todos libertos, abençoados, que haja aqui prodígios, haja milagres, haja transformação de corações, de pensamentos, tudo com a finalidade de amar-Te, de adorar-Te, de valorizar-Te, Senhor, essa grande oportunidade que nos destes para alcançar a vida eterna. Por isso, meu Deus, queremos Te entregar este momento, sim, Senhor, e saber que vamos viver no dia de hoje o que ensina a Bíblia, em 1 Coríntios 14, na Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo chegava às igrejas, ele dizia que não ia se apresentar somente falando em línguas, mas que ele iria se apresentar às igrejas com revelação. E isso que vamos viver hoje, porque nossa irmã Maria Luísa, a chegado com revelação, chegou a Costa Rica e a América Central, glórias ao Senhor. E também nossa irmã veio, como o apóstolo Paulo ensinava, veio com doutrina, glórias ao nosso Deus. Nossa irmã veio também com conhecimento, aleluia. Nossa irmã também veio hoje com o poder de Deus, com o respaldo do Altíssimo, com o chamamento do Deus Todo-Poderoso, para ver que o povo de Deus em todas as nações seja abençoado. Que o Senhor se mova com tudo que Ele prometeu desde o começo, quando a separou para o seu serviço. Aleluia, glória a Deus, que orgulho, Senhor, Te amamos, nos sentimos orgulhosos da igreja, nos sentimos orgulhosos de dar graças a Ti, Senhor, porque não somos nada e não fazemos nada por Ti para viver e desfrutar por tudo que Tu nos permite. Grande é o Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que a honra e a glória e o louvor para o Deus vivente, para o Deus invisível, para o Deus que vemos com Suas maravilhas cada dia em nossas vidas. Glórias ao Senhor.
A glória seja para nosso Deus. E olha que este verso que falou nosso irmão Carlos Alberto Baena, em 1 de Coríntios 14, 6, algo muito lindo que viveu ontem com os pastores, para que vocês saibam. Houve uma reunião onde se convidaram os pastores daqui, da América Central, do Panamá, do El Salvador, de Guatemala, de Nicarágua, e aconteceu algo muito lindo. Estamos vivendo isso que anunciava o apóstolo Paulo em 1 de Coríntios, capítulo 14, verso número 6. Que tal que lemos todos? Quando contar até 3, 1, 2, 3. Portanto, irmãos, se eu for a vós falando em línguas, em que vos aproveitarei? Se não vos falar com revelação, ou ciência, ou com profecia, ou com instrução? Glória ao nome do Senhor. Aí está tudo, irmãos. Que isso vivemos aqui na igreja. Vivemos ontem, como disse o nosso irmão Andrés. Foi impressionante a nossa irmã Maria Luísa. Durante quase quantas horas? 4 horas. 4 horas deu revelação. Como profetiza. Como Deus a tomou e a encheu com o Espírito Santo. E ela atuou como profetisa do Senhor. E a todos os pastores ela ensinou o que o Espírito Santo colocava em seus lábios. Isso foi como um sonho, irmãos. O mesmo céu. Glórias ao nosso Deus. Hoje temos a nossa irmã que também nos vai nos ensinar. Que modo que quando você a escute, quase sempre o Espírito Santo está em sua boca falando, porque ela tem esse ministério de profetisa. Louvores ao nome do Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Estou aqui, irmão Andrés, que eu tenho que dizer aos irmãos que eu tenho aqui na ponta da língua. Não consigo me conter. Onde está a igreja verdadeira do Senhor? Mostra-me a igreja. Onde está? Mostra-me a igreja. Onde está a igreja? Tem que haver línguas. Porque é isso que dizia o apóstolo Paulo. Porque onde está a igreja tem que haver línguas. Tem que haver o que mais, irmão Andrés? Tem que haver revelação. Tem que ter profecia. Tem que ter ciência ou conhecimento de Deus, porque a nossa irmã Maria Luísa é uma cientista de Deus. A irmã Maria Luísa descobre como uma cientista, e mais que cientista, porque ela agrada a Deus, e porque através dela também recebemos as bênçãos de Deus, e também nos dá o quê? Todos os domingos, nos estudos bíblicos, o que recebemos? Doutrina. Muito bem, muito bem. Algo que se chama quando as pessoas anunciam de Deus sem ter vergonha de dizer que eu sou da igreja, que Deus me fala, que Deus existe. Isso se chama pregar. Pregar o Evangelho. Uma revelação muito maravilhosa que Deus, Senhor. Hoje vamos contar 2 revelações que Deus deu ontem. Então, essa que disse o nosso irmão Andrés, que foi a primeira, que menciona essa palavra pregar, que chama-se proclamar. Proclamar o de Deus. Proclamar significa anunciar em público para que se faça notório e que todos notem, porque não dá vergonha, porque todos percebam que somos cristãos, que estamos aqui felizes na igreja, que somos orgulhosos de Deus, que somos os mais abençoados nessa terra. Glória a Deus. Isso é proclamar. Quem quer proclamar o nome de Deus? Levante a mão. Vamos ver quem quer proclamar o nome do Senhor. Porque se proclamamos as coisas do Senhor e não temos vergonha de Deus, Deus tampouco vai ter vergonha de nós nunca. Isso é muito importante. Se você não diz quem você é e onde vai, o dia que você orar a Deus, Deus não vai te responder. Todavia, ficamos tão felizes com tudo que a nossa irmã nos ensinou ontem, porque de momento a outro lhe comentaram a ela que havia um prefeito e um presidente que, quando foi eleito, disse assim: eu dou graças a Deus porque foi ele que me elegeu como prefeito, e o que eu for fazer vai ser aquilo que Deus me permitir. Do que eu alcance fazer vai ser o que Deus me permitir fazer. E quando contaram isso a nossa irmã Maria Luísa, ela disse: que bonito, não vem à igreja, mas Deus vai abençoar ele porque está proclamando o nome do Senhor. Imagina essa palavra tão maravilhosa.
Desculpa, irmã Maria Luísa, mas a irmã Maria Luísa tem um dom tão bonito. E às vezes ela diz palavras e depois ela diz, busca no dicionário. Porque essa palavra, pois Deus, e essa palavra é muito profunda. E todos da comitiva começam a buscar o significado dessa palavra, a proclamar. E a irmã disse, todos os irmãos, todos os filhos de Deus devem proclamar o Senhor. Para que as pessoas engrandeçam a Deus, glórias ao Senhor. Isso é o que temos que fazer. Primeira revelação. E também, quando proclamamos o nome de Deus, porque tem uma identidade espiritual. E quando tem identidade espiritual, se faz respeitar as coisas de Deus. E não abaixa a cabeça, não dá temor. Porque tem pessoas que pensam que vão me dizer se me vem entrando na igreja onde Deus fala, vão rir de mim. Mas por que isso? Porque somos vencedores, temos essa grande bênção de Deus. E que esse ensinamento maravilhoso que temos que proclamar as coisas de Deus. Assim como acaba de explicar o nosso irmão Andrés, não podemos ocultar que vamos na igreja, na igreja que Deus fala, na Deus que Deus se manifesta, com timidez, com vergonha. Temos que falar abertamente do Senhor, sem medo de evangelizar as pessoas, e evangelizar muitas pessoas. E quando as pessoas cruzarem o nosso caminho, contamos os testemunhos, falemos da igreja, deixar a timidez, o medo e proclamar o Senhor. Isso é revelação de Deus. Isso é o que Deus mostrou ontem. Tomou nossa irmã Maria Luísa e pelos seus lábios nos ensinou isso. Glória a Deus. E agora vamos continuar cantando hinos. Vamos cantar o hino número 81, em nome de Jesus. Aí está essa palavra-chave que aprendemos no dia de hoje. Nesse hino que vamos cantar para a honra e glória do Senhor. Nele aparece a palavra proclamar nesse hino. Hino número 81. Tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar, que mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús. Cristo, oh qué dulce es, Cristo para siempre es, Cristo yo te aclamaré, por siempre, oh mi Cristo. Adoro el nombre de Jesús, jamás me faltará su amor y pone aparte mi dolor. El nombre de Jesús, Cristo, oh qué dulce es, Cristo para siempre es, Cristo yo te aclamaré, por siempre, oh mi Cristo. Tan puro el nombre de Jesús, que mi pesar pudo quitar y grata paz a mi alma dar. El nombre de Jesús, Cristo, oh qué dulce es, Cristo para siempre es, Cristo yo te aclamaré, por siempre, oh mi Cristo. El dulce nombre de Jesús, por siempre quiero alabar y todos deben ensalzar. El nombre de Jesús, Cristo, oh qué dulce es, Cristo para siempre es, Cristo yo te aclamaré, por siempre, oh mi Cristo. Grandes ao Senhor, Ele é formoso e bom. Glória a Deus. Ontem houve uma segunda revelação que Deus deu através da nossa irmã Maria Luísa. E conte, irmão Andrés, esse livro maravilhoso,
Quantos de vocês têm lido? Levante a mão. Como que a metade? Um pouquinho menos. Que ontem nossa irmã, Maria Luísa, e Deus, ou seja, Deus através da boca dela, que nós devemos ler esse livro de forma espiritual, porque traz muitas bênçãos, porque vai tirar muitas dúvidas. Muitos se perguntam como começou a igreja. Se quer saber, tem que ler. Se você quer saber por que você está aqui hoje, porque desde a primeira página falava de nós, falava de vocês, da promessa que Deus fez à nossa amada irmã Maria Luísa, ao nosso irmão Luiz Moreno, que essa igreja se estenderia por todo o mundo. E vocês hoje são testemunhas que esse é um cumprimento real. Aqui está gravado tudo isso, para que leiam. Não que leiam como uma revista, mas que leiam com entendimento, regozijando-se, como se sente a irmã Maria Luísa, porque eu sinto o que ela sente, o que ela vive, quando chega num lugar tão lindo como esse, e todos recebem ela com esse carinho, porque é uma promessa que Deus fez a ela há mais de 50 anos. Vocês são a promessa que Deus fez a ela há mais de 50 anos, e hoje é uma realidade. Bendito nosso Deus. Eu os convido para que leiam, porque essa igreja não é uma igreja massa, porque essa igreja nasceu de uma promessa que Deus fez a 4 pessoas. Estavam todas as noites orando e buscando a Deus com o coração, buscando o espiritual. E a eles Deus prometeu o que vemos. E aqui está hoje, aqui muito cheio, tem uma multidão muito grande. Mas sabemos que a igreja é gigante em todo o mundo. Quanto mais aqui na América Central, onde se tem tantas igrejas, muitas religiões, quanto mais nessa região do mundo, vocês têm que se sentir orgulhosos de saber onde estão, a quem seguem, e proclamar às pessoas e ensinar a elas que aqui Deus vive. Aqui é o Deus invisível, o Deus que existe e se manifesta, que é o Deus que nos cumpre as suas promessas, como tem cumprido, que vemos nossos olhos hoje. A todos que leem o livro de vivências, Deus vai abençoar. E não leia só uma vez só, leia várias vezes, porque esse livro mostra as coisas que vive e se cumpre. Bendito nosso Deus. E tudo de Deus é tão lindo. E olha que Deus sempre nos tem ensinado a proclamar o seu nome. Vou dar um exemplo e vocês me dizem se é certo ou não. Quando estamos nos cultos de ensinamento, se cantam os hinos, estamos ali adorando a Deus, depois vem os coros, se prega, e logo depois disso, que testificamos que Deus me falou e Deus cumpriu. Aí estamos o quê? Proclamando. Como dizia nosso irmão também, quando você conta aos seus familiares, aos seus amigos, e disse a eles que vai numa igreja onde Deus fala, está proclamando. Quando você dá glória a Deus, porque te abriu uma porta de trabalho, porque Ele curou, porque te deu sua esposa, seu esposo, e você dá glória a Deus, está proclamando o nome do Senhor. Porque seus familiares e seus amigos o escutam. Porque tem gente que dá glória ao seu próprio ego, porque pensa, porque eu sou muito bom, eu sou muito inteligente, eu sim posso tudo. Nós, os filhos de Deus, não. Nós sempre damos a glória a quem? A Deus. Isso é proclamar o nome do Senhor. E Ele agregaria só uma coisa a mais. Como louvamos o Senhor, quando nós louvamos com timidez a Deus, e a pessoa não está abrindo a boca para louvar a Deus, ela não está proclamando a Deus. Temos que abrir a boca sem timidez, sem medo, com alegria. Aí proclamamos o nome do Senhor também. Glória a Deus. E quando cantamos agora, vamos proclamar o nome do Senhor. E vamos fazer, agora de pé, vamos cantar a glória para quem? Para quem? Cantemos esse coro, coro 60, a glória é para o Rei. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Te amamos, te adoramos. Qué bendición tan grande, Señor. Te damos la honra. Te adoramos, Señor. Na igreja a glória é
Glória a Deus. Bendito nosso Deus, porque a glória sempre será a Ele. Aqui não damos glória ao homem, mas a Deus, ao Deus da Bíblia, ao Deus que vive, ao Deus que é Espírito. Bendito o nome do Senhor. E esse Deus poderoso, e acontece algo muito lindo na igreja. O que acontece? O melhor que tem a igreja, irmãos, é que o Espírito Santo está no meio de nós, que Ele nos ajuda, nos transforma, e nunca estamos sozinhos, porque os antigos andavam sozinhos e nós temos o Espírito Santo no meio de nós. Glórias ao Senhor. E tem um coro muito lindo, o coro 173, que tem por título: Onde está o Espírito de Deus? O que acontece? E Deus nos trouxe para sermos livres, para poder o amar e o seguir e o valorizar e alcançar o quê? A vida eterna. Glórias ao Senhor. Vamos cantar esse coro com nossa alma, que Deus está no meio de nós. Glórias ao Senhor. Que bom. Vamos cantar a capela? Nossa irmã Maria Luísa? Imagine vocês, muito melhor. Donde mora el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde mora el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad, 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 libertad. Donde mora el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Donde mora el Espíritu de Dios, hay libertad, hay gozo y paz. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay gozo y paz. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad, 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 libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay gozo y paz, hay gozo y paz. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz, gozo y paz. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay gozo y paz. Glória a Deus. Bendito nosso Deus. Antes de dar seguimento com a nossa irmã, me desculpa, irmã, eu preciso contar um testemunho que tem a ver com a nossa irmã. A irmã não gosta muito do que falamos, mas eu gostaria que também valorizasse esse momento. Faz uns 15 dias me chegou um testemunho de Viena, na Áustria, e nesse testemunho, para resumir, tinha um crente que chegou à igreja. Ele chegou à igreja porque ele teve um acidente de automóvel, ele perdeu seu rim, ele teve que fazer uma cirurgia, ele teve que tirar esse rim e ficou com só rim. Ele ficou muito triste e um familiar lhe convidou à igreja e a promessa de Deus foi que vou te devolver esse órgão. Ele escutou a profecia e disse: como assim? Como vai aparecer um rim? Passou 6 meses, fez uma ecografia e tinha outro rim.
Glória a Deus! Mas ele escutou e que alguém dizia: se Deus foi capaz de fazer isso, escutou alguém que testificava que pediu a Deus experiência espiritual, uma vivência com Deus. E ele disse que ouvindo isso, e se dedicou também a orar a Deus e pedindo a Deus: Senhor, tu sabes qual é o meu grande desejo? Eu sei que o Senhor, meu Deus poderoso, que me fez aparecer um rim. Eu queria pedir esse grande desejo que tenho. Eu queria muito viver a época do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria ser parte de seus discípulos. Ele disse que ele orou muito. E à noite, apareceu Deus num sonho. Ele disse: filho, e você por que quer viver essa época? E ele respondeu: ah, Senhor, imagina ter a bênção de escutar ensinamentos pelos lábios de Jesus Cristo? E o Senhor lhe respondeu: isso não te faz falta, para isso está Maria Luísa. Ele também lhe disse: Senhor, mas eu gostaria muito de ver as maravilhas que fazia Jesus Cristo. E o Senhor respondia: para isso está Maria Luísa. E disse finalmente: Senhor, mas na verdade, o que eu mais desejo, o que eu mais gostaria, é que o Senhor Jesus Cristo me desse um abraço. Isso foi num sábado, quando havia começado a pandemia. Ele disse que no dia seguinte, no domingo, na transmissão do culto da nossa irmã Maria Luísa, e a nossa irmã Maria Luísa falou, e ela disse: beijos às crianças e abraços para todos. E ele viu que ali se cumpriu todos os seus desejos. Bendito o nome do Senhor. Então, irmãos, agora vamos receber a nossa amada irmã Maria Luísa. Deus abençoe a todos. Muito boa tarde, os meus queridos irmãos e irmãs de todos os lugares daqui, da Costa Rica, da América Central, os pastores, as suas esposas e também pessoas que vieram de outras cidades, de outros lugares. Eu cumprimento vocês com todo o meu carinho e com a alegria imensa que há no meu coração pelo Senhor ter me permitido visitá-los. Esta visita tinha sido agendada desde antes da pandemia. Nós tínhamos planejado no calendário, tínhamos nos preparados para vir fazer esta viagem nestes lugares. Por isso, vamos nos deleitar, vamos honrar ao nosso Deus com as nossas perguntas, com as respostas, com a leitura da Bíblia. Dessa forma, também estaremos honrando o nosso Deus. Podem se sentar, irmãos, mas antes de começar o nosso estudo bíblico, vamos ler num Salmos. Vamos ler aqui num Salmo para a honra e a glória do nosso Deus. É o Salmo número 80. Nós vamos abrir a Bíblia e eu também gostaria de cumprimentar com muito carinho os irmãos e as irmãs que estarão assistindo este vídeo dos diferentes lugares do mundo. Cumprimento vocês, nós amamos vocês desde aqui da Costa Rica, de São José, da Costa Rica, América Central. Eu cumprimento todos, Deus abençoe. E assim, o Salmo número 80 diz assim: Ó pastor de Israel, escuta. Tu, que conduzes a José como um rebanho, tu que estás assentado entre os querubins, resplandece, diz aqui, Senhor, resplandece. Estas palavras foram colocadas pelo Espírito Santo na boca dos cantores de Israel. O Espírito Santo falou por meio da boca dessas pessoas. E essas são palavras que nós deveríamos memorizar, decorar, para dizer ao nosso Deus nas nossas orações. Quando nós estivermos orando e louvando ao Senhor, dizer para Ele: Senhor, Tu és o nosso pastor. Tu estás nos apacentando
Como ovelhas, tu estás me apacentando. Tu que estás lá sentado no teu trono, no meio dos querubins. Resplandece, Senhor, se manifesta na minha vida, me ensina, me corrige, me guia. É assim como o nosso louvor deveria ser, é assim como a nossa oração deveria ser diante do Senhor. E se nós dizermos estas palavras desta forma, o Senhor estará nos ouvindo e Ele imediatamente começará a agir nas nossas vidas. O verso número 2 diz: Desperta teu poder diante de Efraim, de Benjamim e de Manassés. Ó Deus, restaura-nos. É como se estivessem aqui as tribos de Israel clamando a Deus pela sua salvação. No verso 3 diz: Ó Deus, restaura-nos, faz resplandecer teu rosto e seremos salvos. Aqui está falando remanescente. O remanescente que o Senhor tinha escolhido desde a antiguidade. O povo de Israel estava lá, mas Deus tinha escolhido um remanescente, o qual Ele guardaria, protegeria, para que através desse remanescente viesse o Senhor Jesus Cristo, pudesse vir o Messias, o Salvador. E por isso este remanescente está falando com Deus. Por isso estes salmos são profecias dadas pela boca dos cantores de Israel. Mas era Deus sendo o porta-voz do mesmo remanescente e também de nós hoje, porque nós viemos desse remanescente que Deus guardou naquela época. E aqui Deus está falando, Ele é o porta-voz, Ele fala por nós. Glória ao nosso Deus, esses são os mistérios que Deus faz para nos ajudar e para nos abençoar. No 4, Senhor, Deus dos exércitos, até quando mostrarás tua indignação contra a oração de teu povo? E lhes deste de comer pão de lágrimas e para beber lágrimas em abundância. E nos puseste por opróbrio a nossos vizinhos, e nossos inimigos zombam de nós. Aqui está falando remanescente. Estão falando os crentes do Senhor, aqueles que foram perseguidos e continuarão sendo perseguidos até o final, até o dia que o Senhor vir nas nuvens levar a sua igreja. Serão perseguidos os filhos de Deus. Mas quem vai os perseguir? O inimigo que nós temos. Mas também nós temos o Senhor, e Ele nos guarda e nos protege. Essa luta contínua, a batalha que nós a diário estamos travando com o inimigo. Mas, por isso, todas as vezes que nós lermos esses salmos, nós estamos nos incluindo nesses salmos também, porque o remanescente fala com Deus, e o remanescente também somos nós, os crentes em Cristo Jesus. Verso 6, e nos puseste, já li, verso 7, ó Deus dos exércitos, restaura-nos, faz resplandecer teu rosto, e seremos salvos. Fizeste vir uma videira do Egito, lançaste as nações e a plantaste. Quando diz que fizeste vir uma videira do Egito, está falando de quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito pela mão de Moisés. E diz, limpaste o solo diante dela, dessa videira, e fizeste fixar suas raízes, e encheu a terra. Os montes foram cobertos com sua sombra, e com seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu seus ramos até o mar, e até o rio seus renovos. No verso 12, há uma pergunta: por que deste brecha em suas cercas e a vindimam todos os que passam pelo caminho? E a destrói o javali, e o animal do campo a devora. Aqui está dizendo o Senhor: por que estão menosprezando a tua palavra? Porque há vitupério contra a tua palavra, contra os teus ditados, contra os teus seguidores que proclamam o Senhor. Aqueles que não creem, os incrédulos, os inimigos que o diabo tem feito surgir
para prejudicar os teus filhos estão contra a palavra que está sendo pregada. Naquela época, aconteceu, no começo da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, houve os inimigos do Senhor, os seus perseguidores, que o criticaram, caluniaram e vituperaram o Senhor, negando a palavra e a doutrina que ele estava ensinando. Por isso, o Senhor pergunta aqui: por que deixaste sozinho o teu povo? Por que permitiste o javali destruir o que estás fazendo? Como quando o Senhor Jesus pregava, falava e dizia para os seus discípulos: tomem cuidado, porque não podemos jogar as pérolas aos porcos, porque eles vão despedaçá-las. Então as pessoas, aqueles incrédulos que dizem que não creem em Deus, que não querem aceitar a palavra de Deus e a Bíblia, que não querem crer na obra existente de Deus, na obra maravilhosa do nosso Deus. Eles acham que não há Deus porque a ciência avançou, porque a tecnologia predomina hoje e brilha hoje no mundo. Então as pessoas se esquecem de Deus e começam a ser inimigos daqueles que pregam, daqueles que ensinam a palavra de Deus. Eles começam a se manifestar e menosprezar os tesouros que Deus tem para os seres humanos. É essa a reclamação que o remanescente faz diante do Senhor, do porquê Ele está permitindo essas coisas. Contudo, nós também vivemos essas coisas e também poderíamos dizer ao nosso Deus as mesmas coisas. Poderíamos dizer: Senhor, veja, estão zombando de nós, estão nos menosprezando, estão negando a tua verdade. As pessoas falam que é mentira, que tu não existes. Tudo isso nós vivemos agora. As pessoas viveram séculos atrás e nós também hoje vivemos. Mas temos uma coisa conosco, que é a ajuda, o escudo, a proteção, a rocha na qual nos refugiamos, que é o Espírito Santo, o nosso Deus, quem está nos respaldando, que nos diz: sigam em frente, não se preocupem, não fiquem prestando atenção no que o javali faz, no que o animal do campo devora. Não se angustiem por isso, porque eu estou com vocês, guardarei vocês, os abençoarei, os protegerei. Continuem em frente. É isso que o Senhor fala para nós. Glória ao seu nome. Ó Deus dos exércitos, volta agora, verso 14. Olha do céu e vê e visita esta videira. E o Senhor fez isso. Ele visitou a videira, ele enviou o Senhor. E protege-a, é a planta que plantou a tua destra, e o renovo que para ti afirmaste. Acenderam-lhe fogo e a dissiparam. Pereçam pela repreensão de teu rosto. Que tua mão esteja sobre o varão de tua destra, sobre o filho do homem que para ti reafirmaste. Assim, não nos afastaremos mais de ti, e nos darás vida, e invocaremos teu nome. Ó Senhor, Deus dos exércitos. Vamos ler todos este verso 19. Ó Senhor, Deus dos exércitos, restaura-nos. Faz resplandecer teu rosto e seremos salvos. Glorificado seja o nosso Deus. Seremos salvos por quê? Porque nós vamos permanecer até o final dos nossos dias aqui neste caminho maravilhoso que o Senhor traçou para nós. Tomara que nenhum de vocês percam esse ânimo, essa alegria, essa confiança que você colocou em Deus, essa esperança que vocês depositaram no Senhor. Jamais percam. Sigam em frente, sigam até o final, porque é essa a meta que o Senhor colocou para todos nós. Mas antes disso, trabalha para o Senhor, serve Ele, lhe dá frutos, busca a perfeição, busca os dons espirituais, busca ter comunhão com Deus todos os dias da sua vida, para Deus ouvir a tua oração, para Deus ouvir e ver a sua necessidade, para Ele ver o seu sofrimento, a sua tristeza, para Ele ver a sua alegria, para Deus sempre ficar do seu lado. Tenta todos os dias
Se esforça em agradar a Deus. Leia sempre a Bíblia para que você possa aprender o caminho que você precisa andar, o caminho no qual você precisa seguir para você não se desviar, para você não se perder, para você seguir em frente, sendo firme e controlando as suas emoções, controlando a sua ansiedade, controlando seu nervosismo. Controla tudo isso e deixa Deus te dirigir, deixa Deus estar no controle da sua vida, porque Ele te limpará, Ele te dará paz, a cura. Confia nele e ama Deus com todo o seu coração. Aprende a orar, decora muitos versos dos Salmos para aprender a orar ao nosso Deus. Não fica tão preocupado pela vida dos outros, nem da vida das pessoas que estão perto de você, como elas vivem, o que elas fazem, como elas pensam, o que elas deixam de pensar. Segue na sua vida, se aperfeiçoa, se santifica cada dia mais. É isso que Deus quer. E os problemas, os defeitos, tudo que os outros tiver, Ele que vai tirar, Deus vai tirar deles. Você somente clame, peça a Deus pelas pessoas. Quando você ver alguém cometendo algum erro, algum pecado, ora e pede para Deus libertar a pessoa e ajudá-la. Mas não começa a criticar, nem falar, nem difamar, nem destruir, nem transtornar vidas espirituais, destruindo a vida e a fé das pessoas. Ora e pede para Deus ter misericórdia daqueles que ainda não conseguiram estar em dia com o Senhor. É assim como a nossa vida deveria ser. Cada um de nós seguindo em frente, cada um de nós cuidando da nossa vida espiritual, sem olhar para os lados, sem olhar para as pessoas, sem olhar para o mau testemunho dos outros, dando exemplo nós mesmos e ensinando cada um e orando por cada um. É dessa forma que Deus estará se agradando de nós, da forma como nós agimos na nossa vida do dia a dia. Então, convém a todos nós estarmos firmes, confiando no Senhor, e que cada um lute para agradar a Deus. Temos de agradar a Deus, temos de dar frutos, e quando nós nos apresentarmos diante de Deus, que nós possamos estar cheios de frutos para Deus nos receber com os braços dele abertos. Que a glória e a honra seja para o nosso Deus e agradecemos Ele pela sua misericórdia. E eu sei que hoje o Senhor tem muitas bênçãos. Bênçãos para vocês. O Senhor, Ele tem bênçãos para todos vocês, os que estão aqui presentes. Ele tem bênçãos também para todos os que estão assistindo, os que estão atrás da câmera. Deus tem bênçãos para todos os países, para todos esses lugares. Em todos os lugares há almas que Deus ama. E, portanto, Deus cuida daqueles que são seus, das suas ovelhas. E como Ele tem bênçãos para todos, porque nós também não damos o que Ele merece. Ele merece a honra, a glória, Ele merece o louvor. Ele merece que nós sempre estejamos publicando a grandeza dele, a glória dele, a existência dele. Deus é vivo, Ele vive, glória ao Rei, Ele vive para sempre. Deus fala conosco, Ele fala mesmo. Deus fala e eu sei que Deus estará libertando muitos corações. Ele estará limpando a mente de alguns, porque o inimigo quis destruí-los, mas Deus estará fazendo milagres e sinais. O Senhor estará com vocês. Agradecemos o nosso Deus porque Ele tem bênçãos para todos. Portanto, hoje vamos honrar o Senhor. Vamos louvá-lo. Vamos engrandecê-lo. Vamos dizer ao Senhor, vamos cantar esse coro que diz, eu venho dizer. É um coro, não sei qual é o número, o 159, que diz, eu vim te dizer que te amo. Eu vim te dizer, Senhor, que tu és o mais grande que nós temos.
Gloria a nuestro Dios. Alabado el Señor para siempre. Gloria a Dios. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Glória ao Todo-Poderoso. Louvado, glorificado seja o nome do nosso Deus. Podem sentar, queridos irmãos, e agora sim, vamos começar com as perguntas desta tarde. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Que o Senhor abençoe. Bem-vinda a Costa Rica. Sou da obra de Cartago. Irmã, minha primeira pergunta está em Salmos 4:8. Salmos 4, verso 8. Pode ler, irmão. O Senhor Jesus Cristo nos disse aqui: em paz me deitarei e também dormirei, pois só tu, Senhor, me fazes me viver seguro. Irmã, em que consiste essa paz, essa confiança que o Senhor Jesus Cristo pediu ao Pai? Porque sabia que somos vulneráveis nos sonhos? Digo, irmã, porque as pessoas desde criança são perturbadas por pesadelos. Bem, aqui, neste verso, não necessariamente está falando sobre os pesadelos ou sobre os sonhos, sobre esse tipo de experiências que acabamos sentindo, porque a maior parte das pessoas, crianças ou de qualquer idade, o inimigo, o diabo, sempre vem perturbar e perseguir para que os nossos sonhos não sejam tranquilos e coloca sonhos ou pesadelos. Às vezes, o diabo vem colocar pesadelos enquanto estou dormindo para roubar a minha tranquilidade. Mas este verso onde diz, em paz me deitarei, também dormirei, diz também que as minhas saídas e entradas Deus abençoa, Ele está comigo. Aqui está falando em termos gerais, porque Deus abençoa os seus filhos, abençoa os seus seguidores. O Senhor sempre está abençoando eles e os protegendo do mal. Vocês já pararam para pensar que os perigos estão ao seu redor o tempo todo? O perigo está na rua, na casa, onde você estiver, no seu trabalho, nos seus estudos, onde nós estivermos, lá o perigo está nos cercando, está ao nosso redor, a morte também está ao nosso redor.
E é por isso que nós vemos o tempo todo nos jornais esses acidentes, essas chacinas, esses tiroteios, essas coisas que nós vemos e acidentes de uma forma e outra, e nós ficamos assustados e pensamos: graças, Senhor, obrigada por ter nos guardado dos acidentes. Nós vemos nos jornais quantos acidentes há nos aviões, nos barcos, nos cruzeiros, nos carros, com a bicicleta, com a moto. Bem, em todos os lugares tem esse tipo de coisas e as pessoas elas estavam andando na rua tranquilas e teve uma bala perdida. Então nós sempre estamos sendo rodeados por perigos. A morte está em todos os lugares. E se nós não andarmos com Deus, se um perigo desses vier, ele vai nos surpreender. Mas quando nós estamos andando com Deus, Ele nos faz a promessa de nos guardar, de nos proteger, de nos ajudar. É isso que Deus faz. Por isso, no verso 8, aqui diz que com a paz de Deus eu posso dormir e com essa mesma paz eu acordo. Com essa mesma paz, eu continuo andando o dia todo no meu trabalho, no que eu estiver fazendo, porque é Deus quem nos guarda e nos protege. Há muitos testemunhos de tantos perigos que já houve, e Deus protegeu e salvou os seus crentes, guardou eles e os protegeu desses perigos, de tudo o que tem acontecido, dessas catástrofes. Quando há catástrofes, eu me lembro muito, há muitos testemunhos, mas eu me lembro das Torres Gêmeas em Nova York. Uns irmãos, eles trabalhavam nessas torres. E o dia que aconteceu a catástrofe, os irmãos, eles acordaram doentes, tão doentes que eles não conseguiram ir trabalhar. Mas foi Deus guardando e protegendo eles, fazendo eles adoecer para que eles não fossem trabalhar e salvou a vida deles. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz, e é por isso que nos Salmos ele disse: em paz eu me deitarei e estarei sempre confiando no Senhor. Porque eu estou andando com Deus, por isso é bom andar com Deus. Bem. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado por seus ensinamentos e por sua entrega, irmã. Tenho duas perguntas, irmã, da Bíblia. Em Ezequiel, capítulo 28, se me permite, irmã. Ezequiel, capítulo 28, do versículo 15 ao 18. Quer dizer, ao 17, irmã. Onde... Ezequiel 28? Ezequiel 28. Do 15. Do 15 a 17. Sim. Onde fala do querubim grande e protetor, que era perfeito, até que se achou maldade nele, referindo-se ao diabo. Irmã Maria Luísa, especificamente no verso 16, onde diz: por causa da multidão de teus contratos, teu interior se encheu de violência. A pergunta, irmã, quais foram esses contratos? E quero também ter como referência o estudo bíblico que fez em San Andrés, que se explicou da sabedoria do diabo. E no versículo 4 que diz: com tua sabedoria, com tua prudência, acumulaste riquezas e tem adquirido ouro e prata entre teus tesouros. Versículo 5. Com a grandeza de tua sabedoria, em tuas contratações, tem multiplicado tuas riquezas. Por causa de tuas riquezas, se exaltou seu coração. Se a senhora pode nos ampliar um pouco, muito obrigado, irmã. Se nós voltarmos no capítulo 26, no 26, há um subtítulo que diz a profecia contra Tiro, o rei de Tiro. O rei de Tiro, segundo a história aqui em Ezequiel, aqui fala sobre a prudência e a astúcia dele. Como ele era rei, ele soube negociar, ele soube fazer acordos
e parcerias e convênios com outros países estrangeiros e ele se enriqueceu. Mas esse rei de Tiro, no coração do rei de Tiro, tinha entrado para morar o diabo. O diabo entrou no rei de Tiro e esse rei de Tiro fez muitas coisas erradas e desagradáveis diante de Deus e também quis ir contra o povo de Israel. E Deus, como ele viu que era o diabo quem tinha entrado nesse rei, e exatamente o que aconteceu com o diabo quando ele se rebelou contra Deus, aconteceram muitas coisas semelhantes com o rei de Tiro. É por isso que Deus disse que ele tinha sido prudente, disse que com a tua sabedoria e com a tua prudência, quem teve essa sabedoria e prudência? O rei de Tiro, mas ajudado por quem? Pelo diabo, quem estava dentro dessa pessoa, e por isso essa pessoa ia contra a obra de Deus, contra o povo de Deus. E quando Deus enviou essa mensagem por meio de Ezequiel ao rei de Tiro, ele não estava falando com um homem de carne e osso, esse rei, ele estava falando era com o diabo. Porque exatamente o que aconteceu no começo com o diabo era o mesmo que estava acontecendo com o rei de Tiro. Por isso fala sobre as contratações, porque ele estava fazendo negócios, ele adquiriu isso porque tinha muita sabedoria, muito talento. Aqui na Bíblia diz que quando o diabo estava no Éden, diz na Bíblia que Deus o fez tão perfeito, de tal forma que ele quis ser igual a Deus. Mas mesmo assim, quando o diabo ele foi expulso à terra com o seu exército, com os milhares de anjos que seguiram ele, o que o diabo fez foi entrar nos corações dos seres humanos e morar dentro dos seres humanos. Foi isso que o diabo fez e até o dia de hoje ele faz. Ele entra e possui os seres humanos e mora neles para fazer que eles façam maldades. Por exemplo, os governos dos países. Em alguns países, alguns governantes têm sido possuídos pelo próprio diabo, pelos próprios demônios e espíritos. E esses espíritos provocam eles e fazem eles fazerem coisas desagradáveis para que as pessoas sofram. É isso que acontece. Desde essa época acontecem essas coisas e foi isso que aconteceu com o rei de Tiro. O diabo o possuiu e Deus lhe mandou uma mensagem, mas na verdade era uma mensagem para o diabo. E por isso no verso 28, quando o irmão falou que ele leu desde o verso 15 em Ezequiel 28, quando diz, perfeito eras em todos os teus caminhos. Se ele está falando com o diabo, faz sentido, porque Deus fez do diabo um anjo perfeito, e diz aqui, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti maldade. Mas se formos falar do rei de Tiro, ele estava fazendo o mesmo. O rei de Tiro foi igual. Quando ele começou o seu reinado, provavelmente ele fez coisas muito boas, ele agiu da forma correta, e depois diz que começou a maldade nele, somente pela ambição, por ele ter se enriquecido grandemente. Então diz no 16, por causa da multidão de teus contratos pelos negócios que ele fez, seu interior se encheu de violência e pecou. Foi isso que o diabo fez e também o rei de Tiro. Esse rei de Tiro, por isso o Senhor Jesus fala sobre Tiro. Ele disse que os de Tiro e de Sidom um dia criticarão o povo judeu por eles não terem crido em Cristo, porque, ao contrário deles, o evangelho foi pregado para os de Tiro e eles creram sim, na Bíblia diz. Então, nós gostaríamos de destacar, ou não sei se o irmão fez uma pergunta em específico, porque aqui Deus está falando é com o diabo, mas foi coincidência que também esse rei de Tiro estava fazendo as mesmas coisas que tinha acontecido com o diabo e por isso Deus enviou essa mensagem para o diabo por meio de Ezequiel, falando para ele, você faz tanta maldade, você prejudica tanto que entra na vida de uma pessoa e faz que ela faça as coisas erradas diante de mim. É o que Deus falou sempre com o diabo também. Sim,
Bem, bom, vamos seguir? Sim, irmão. Amém, irmã. Muito claro, irmã. Muito obrigado. Tem outra pergunta, irmã. A segunda pergunta está em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34. João 3, 34. Onde fala... Pode Sim. ler, irmã? Obrigado. 3:34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. E a pergunta é, irmã, a que se refere que Deus não dá o Espírito por medida? Muito obrigado, irmã, Bem. por sua resposta e que Deus a abençoe. Obrigada, irmão. Eu estou lendo no verso 31. Diz, aquele que vem do alto está acima de todos, quer dizer o Salvador, o Senhor Jesus Cristo está falando sobre ele. Aquele que é da terra, quer dizer nós, os seres humanos, é terreno, e fala coisas da terra. Aquele que vem do céu está sobre todos, é o Senhor. E aquilo que viu e ouviu, disso testifica, e ninguém reaceita seu testemunho. Aqui está falando que ele vinha do céu, e que ele estava testificando e falando sobre a vida eterna, sobre o evangelho verdadeiro que estaria a começar, sobre esse plano de salvação que Deus tinha para a humanidade, mas que ninguém queria receber, nem aceitar, nem crer nesse testemunho, nessas palavras que ele estava ensinando. E diz que, contudo, aquele que aceitou seu testemunho, quer dizer, quem crer no Senhor, quem creu, esse confirmou que Deus é verdadeiro. É o que acontece hoje conosco. Nós dizemos, é verdade, Deus existe, porque temos vivido experiências com Ele, porque sentimos Ele, porque vemos os milagres dEle, os prodígios que Ele tem feito, porque eu vi a mudança de vida que Deus fez em mim, porque Ele me mudou, me transformou, eu sou feliz, eu tenho paz, portanto Deus vive. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, na mensagem que Ele pregou, eu creio. É isso que diz, aquele que aceitou seu testemunho no verso 33, esse confirmou que Deus é verdadeiro, glória ao Senhor. É isso que acontece conosco, diz. Aquele que Deus enviou, que é o Senhor Jesus, fala as palavras de Deus. Aqui está dizendo que o Senhor, ele fala todas as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. Quer dizer que ele não enviou só uma partezinha do Espírito dele. Ele enviou o Salvador, ele enviou o Senhor Jesus na terra para pregar e falar. Não é que ele lhe permitiu falar só pouquinhas palavras, diz que ele falou todas as palavras de Deus, porque o Senhor não lhe daria o seu Espírito por medida, ele lhe deu a plenitude do seu Espírito, porque diz na Bíblia que o Senhor Jesus teve a plenitude do Espírito de Deus, ele foi pleno no Senhor, ele não recebeu por medida, ele não recebeu só uma parte, Deus não lhe deu só uma parte, ele disse, só te darei 2 quilos ou 4 quilos do meu Espírito, e só isso, ele lhe deu a plenitude. Foi isso que o Senhor estava aqui explicando para eles, que Deus não daria o seu Espírito por medida, que estaria dando no Senhor Jesus Cristo a plenitude do que ele tinha ouvido e visto do Pai, era o que ele estava ensinando para os homens. Até aqui, então, é isso que diz, depois diz, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Tomara que tenhamos entendido bem o verso quando diz que não lhe dá o Espírito por medida. Está referindo-se ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele foi pleno em Deus. Seguimos em frente. Outra pergunta? Sim. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Boa tarde. Que o Deus Altíssimo a abençoe, a guarde e a cuide sempre. Obrigada. Para mim, é um grande gozo, é uma grande alegria que esteja aqui conosco, aqui em Costa Rica, em São José, compartilhando conosco essa doutrina, esses ensinamentos, que esse conhecimento que precisamos no nosso dia a dia. Deus abençoe. Minha pergunta irmão. está focada em Romanos, capítulo número 1, no verso 18.
Romanos, capítulo 1. Verso é 18. Isso? Sim, irmão, sim. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade, injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Entendo, irmã Maria Luísa, que por conceito, por princípio doutrinal, a verdade corresponde ao Evangelho de Cristo. A essa pregação da palavra de Deus, essa palavra verdadeira, essa doutrina. Mas queria que ampliasse um pouquinho mais de como, em que medida, ou qual alcance que tem os homens que podem, assim, deter a verdade de Deus com a sua injustiça. Que o Senhor a abençoe, irmã. O verso 18. Porque a ira, bem, é que no verso 17 ou no 16, o apóstolo Paulo está destacando o evangelho do Senhor. E ele disse: visto que não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do restante. Aqui diz também do grego, mas era uma forma de dizer que depois dos judeus seguiam o restante das nações. Porque quem crê no Senhor, ele disse que Deus tinha enviado essa salvação para todos os homens, para toda a humanidade. Diz no 17, porque no Evangelho a justiça de Deus se revela de fé em fé. A primeira fé é pregar o Messias, o Salvador Jesus, e em fé quer dizer que quando as pessoas creem no Senhor já e seguem no caminho dele, as pessoas começam a ter essa fé firme, porque estão seguindo o caminho do Senhor. E diz, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Isto quer dizer que o justo, pela sua fé, por ele ter crido em Cristo como Deus, como Filho de Deus, terá a vida eterna. É isso que significa, mas o justo viverá pela fé. Diz no 18, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque Cristo Jesus, ele veio na terra pregar o evangelho e ele pregou o plano de salvação. Ele pregou que Deus queria salvar a humanidade e não creram nele. Não creram no Senhor. Se rebelaram contra ele e, pelo contrário, diz na Bíblia que mataram ele. Então, nos versos seguintes, depois do 18, o apóstolo começa a contar e listar essas injustiças, essa impiedade dos homens, da humanidade desde Adão. Porque desde Adão o homem começou a pecar e se afastar dos caminhos de Deus e ofender a Deus e ser injusto, fazendo coisas erradas e desobedecendo o mandamento divino, a lei, os mandamentos de Deus. É por isso que diz que o plano de salvação que Deus queria para todos, porque o Senhor Jesus, ele se apresentou diante de Deus e disse: eu trabalharei por esse plano para convencer a muitos que eles creiam e confiem, para que possam ter a sua salvação e a sua vida eterna, e possa se cumprir o verso de Abacuque 2:4, que diz: mas o justo viverá pela fé. Mas o justo, quando pregarem o evangelho para ele, crerá em Jesus Cristo e viverá eternamente para Deus. Mas a injustiça do homem, e ele começou a enumerar o que o homem fez desde Adão, todos os pecados e as coisas que o homem cometeu nesse capítulo, que seria bom que vocês lessem depois, tudo que a humanidade tem feito desde Adão. É por isso que o Senhor estava enraivecido contra a humanidade, mas o Senhor Jesus Cristo, ele foi o intermediário, ele interveio, ele se colocou no meio e disse para o Pai: não castiga a humanidade, não destrói ela, deixa, eu conseguirei resgatar muitos, eu conseguirei resgatar muitos deles. E é o que o Senhor está fazendo, é o que Ele faz hoje conosco, glória ao Senhor. Então, agradecemos ao Senhor por isso. Bem, vamos seguir em frente.
Irmã Maria Luísa, receba um afetuoso abraço de todos os irmãos de Costa Rica. Minha pergunta, se você me permite, é sobre o conceito de ser profano e profanar a palavra de Deus. Minha pergunta é sobre ser profano e menosprezar a palavra de Deus. E também sobre as consequências que isso tem nas nossas vidas. Deus tinha dito, bendita a primogenitura. E Esaú profanou a palavra de Deus porque disse, maldita a primogenitura. E a vendeu por um prato de comida. E ainda que depois chorou, para recuperar a bênção que tinha perdido, orou e se arrependeu, porém Deus não o escutou. Irmã, hoje em dia, Deus nos faz promessas e nos diz, te darei uma bênção, quer seja no trabalho, no sentimental, no espiritual, e Deus nos cumpre. E ao receber essas bênçãos, começamos a reclamar. De que maneira estamos profanando a palavra de Deus ao fazê-lo? E até que ponto essas palavras que falamos ao maldizer, Deus permite que se cumpra em nossas vidas para nosso próprio castigo? Bem, nós hoje profanamos também a palavra de Deus com o pecado, com a desobediência. Dessa forma, no exemplo que você leu, que Esaú menosprezou a primogenitura, porque Deus tinha dito que o primogênito de cada família seria abençoado, seria quem estaria levando toda a herança, e era uma grande bênção para o primogênito. E Esaú, sendo o primogênito, diz na Bíblia que ele menosprezou a sua primogenitura, quer dizer, que ele menosprezou a palavra de Deus, desprezando-a e dizendo, para o que serve? Vou vendê-la. E ele negociou com o seu irmão Jacó e entregou para ele a primogenitura. Então, ao menosprezá-la, ele estava negando a palavra de Deus e, ao fazer isto, ele estava cometendo um pecado. E esse pecado chama profanar. Ele profanou a palavra de Deus. Deus tinha dito que a primogenitura era bênção, e Esaú disse, a primogenitura é maldição, e ele profanou a palavra de Deus assim. Hoje, com o pecado, nós também podemos acabar profanando a palavra do Senhor, quando Ele tem falado para nós e Ele tem feito promessas para nós e cumpriu coisas na nossa vida e nós seguimos no caminho dEle e depois voltamos atrás, depois voltamos ao pecado. Então aí estamos profanando a palavra de Deus e negando, menosprezando a palavra dEle e as promessas que Ele tinha conosco. Dessa forma, vem a profanação. Tomara que Deus nos cuide dessas coisas. Os meus queridos irmãos e irmãs, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Deus, eu sei que vocês, quando chegarem nas suas casas, nesses dias, verão as bênçãos que Deus tem dado para vocês. Vocês vão desfrutar. Vocês desfrutarão de tudo o que desejam nos seus corações, das petições que vocês têm. Deus vai lhes dar, já lhes deu, e a felicidade que Ele vai permitir que vocês desfrutem no Senhor. Vocês estarão experimentando que serão libertos de bruxarias, de feitiçarias, de maldições, que vocês receberão o Espírito Santo, os dons espirituais. Vocês terão experiências com Deus e vocês servirão ao Senhor com todo o coração. A igreja será grandemente abençoada neste lugar e nos arredores. E o Senhor tem derramado muitas coisas hoje, chuva de bênçãos para todos. Vamos orar ao nosso Deus. E na nossa oração,
nós vamos fazer as nossas petições e necessidades, mesmo que Deus já tenha dado para vocês essas coisas, mas agora você dirá isso ao Senhor, tudo o que você precisar. Também vamos orar pelas pessoas doentes, vamos orar pelas pessoas que acham que estão sofrendo de bruxarias, de feitiçarias, mas o Senhor, Ele já libertou. Contudo, Ele quer ouvir da boca de vocês, vocês falarem ao Senhor e relembrarem para o Senhor que vocês estão padecendo dessa necessidade. Vamos orar. Pai Celestial, Pai Santo, Pai Eterno, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus, o nosso Senhor, que fizeste os céus e a terra e nos fizeste com a tua mão poderosa. Deus eterno, que olhaste para nós desde antes de termos nascido, que nos escolheste e nos chamaste e nos colocaste neste lugar diante de ti. Nós estamos diante da tua presença, Senhor. Queremos te obedecer, queremos te amar, queremos te glorificar, te honrar. Queremos fazer a tua vontade. Não queremos ser teimosos como o povo antigo. Nós queremos ser os teus filhos e que tu te sintas orgulhoso de todos nós, porque queremos te honrar e te louvar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Queremos seguir os teus passos, queremos te imitar, Senhor, queremos seguir em frente, triunfar na nossa vida espiritual, porque queremos te agradar em tudo. Queremos agradar-te em cada passo que estamos dando na nossa vida. Senhor, tu tirarás todos os nossos sofrimentos, tirarás as ataduras, tirarás todas as armadilhas do maligno e todas as ataduras que o diabo tem colocado em alguns. As correntes serão quebradas, as ataduras serão desatadas, o mal será destruído nas pessoas, em muitas obras malignas, das quais muitos têm sido vítimas. Senhor, a inveja do diabo, do inimigo contra muitos é forte, mas tu estás libertando, estás limpando, estás quebrando as correntes, as ataduras, estás dando chuvas de bênçãos. Obrigada, Senhor, obrigada porque estás vendo os corações de cada um, as suas petições, os seus anseios, os seus desejos, que possam se cumprir, que tu abençoes eles, que tu estendas a tua mão e coloques a tua mão poderosa sobre a cabeça de cada um, que possas consolá-los e libertá-los e lhes dar felicidade, lhes dar paz, liberdade, que quebres esse jugo de escravidão que o inimigo tem colocado sobre tantos deles, mas tu estás libertando, estás cortando as correntes, Senhor. Obrigada pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua palavra, pelas tuas promessas gloriosas. Bendito, Senhor. Pai, no nome glorioso do teu Filho, Jesus Cristo, eu te peço que estendas a tua mão poderosa e abençoes cada um e limpe, Senhor, e que a alegria e a felicidade esteja reinando sobre cada coração e cada vida, e sejam tirados os sofrimentos e as tristezas, que sejam tiradas as depressões, que sejam tiradas as amarguras, que quebres e limpes e tires a confusão e que possas alegrar cada coração e cada vida, limpando-as, tira as dúvidas, tira a incredulidade, Senhor. Assim, no meio dessas dúvidas e dessa incredulidade, se manifesta, Senhor, sobre cada um e ajuda eles a resolverem os seus assuntos, Santo Pai. Ajuda eles no nome glorioso de Jesus Cristo. Abençoa todos os irmãos aqui em São José da Costa Rica, aqueles que vieram da América Central inteira. Que a tua bênção e a tua palavra seja como tens falado, Senhor, que tenhas misericórdia de todos, que ajudes a resolver e solucionar muitos assuntos, a tirar muitos conflitos, Senhor, que as pessoas possam te conhecer, que o mundo te conheça, que as pessoas saibam que tu existes e que és um Deus grande e poderoso, um Deus de amor e misericórdia. Te agradecemos, meu Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, te louvamos. Bendito e louvado seja o teu nome. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios.
es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rei. Glória e honra sejam para o nosso Deus. Muito obrigada, obrigada, irmãos. Muito obrigada a todos. Gracias. Agradeço todos vocês, irmãos, e até a próxima. Até mais. Deus abençoe vocês e agradecemos o Senhor por tudo que vocês vão receber ou já receberam, os benefícios do nosso Deus. Muito obrigada e até mais. Deus abençoe vocês também. Obrigada.